Preparem-se para mergulhar numa das histórias mais envolventes do universo de George R. R. Martin. Hoje vamos falar sobre a Espada Juramentada, a segunda aventura de Dunk e Egg, que vai fazer vocês segurarem a respiração do começo ao fim. Curte esse tipo de história? Então se inscreva no canal e se prepare. Bem-vindos ao especial O Cavaleiro dos Sete Reinos. Olá pessoal, bem-vindos de volta à nossa playlist, ao nosso especial Cavaleiro dos Sete Reinos, onde eu resumo e comento sobre cada um dos contos que o George R. R. Martin escreveu sobre essa icônica dupla que nós acompanhamos e nós vemos também como o George R. R. Martin pode escrever em diferentes estilos. A história da vez é a Espada Juramentada. Aqui nós vemos o Dunk e o Egg numa situação um pouco diferente. Como assim? O que você quer dizer? Imaginem os Sete Reinos sob um sol escaldante de uma seca terrível. Então, é essa a temática, esse é o grande problema, essa é a grande problemática desse conto específico. Então, como ele começa especificamente? 1 ano e meio depois dos eventos de O Cavaleiro Andante, nosso querido Duncan, o Alto, agora serve como cavaleiro juramentado a Sir Eustace Osgrey and Stand Fast. E cara, que situação complicada que ele foi se meter. Eustace é daqueles cavaleiros que já viu dias melhores, um velho senhor obcecado pelas glórias perdidas de sua casa e pelos fantasmas do passado. É como aquele tio que só fala dos bons tempos no churrasco de família, só que com espada e muito mais drama. Então vamos lá, a gota d'água que faltou. A Espada Juramentada, de novo, a gente vai acompanhar Dunk, um cavaleiro andante que serve em nobreza nenhuma, e seu jovem escudeiro Egg. E eles, no caso, estão prestando serviços para esse Sir Eustace Osgrey durante um verão escaldante conhecido como a Grande Seca. Qual é o contexto histórico aqui? Bom, o que torna essa história tão interessante? O que vai alavancar a narrativa? A coisa fica séria quando Dunk e Egg voltam de uma viagem e descobrem algo chocante. O riacho local secou, mas não foi o sol que fez isso. Na verdade, foi uma tal de Lady Rohanne Weber de Coldmoat, que mandou construir uma represa rio acima. E aí que nosso amigo Sir Baines, do Escudo Marrom, que convenhamos, não é exatamente conhecido pela diplomacia, resolve ensinar uma lição. Essas casas são rivais, então por que elas, como eu posso dizer, têm essa rixa histórica? Há muito tempo atrás, houve a Rebelião Blackfyre, que foi uma guerra civil entre Daemon II e Daemon Blackfyre, ou seja, é uma guerra que aconteceu quando o antigo rei declarou, que seus bastardos poderiam ser legitimados ao trono. E aí, durante essa guerra que a gente teve, da rebelião dos Blackfyre, nós conseguimos ver que um desses lados estava muito forte e que uma guerra precisaria ser feita. As consequências disso era que a casa Osgrey, por participar da rebelião Blackfyre, perdeu terras para a casa Weber. Então pensa só, a gente já tem essa rixa histórica e ainda por cima estamos vendo uma atitude, um tipo de ação que quase que menospreza e pormenoriza o fato de que a casa Osgrey também precisa sobreviver com seus plantios. Então a gente tem uma tensão entre os apoiadores de lados opostos e isso acontece constantemente, tá? Então quem são os nossos personagens? Bom, a gente tem o Egg, claro, da casa Targaryen. Nós temos o Sir Eustace Osgrey e a própria Lady Rohanne Weber. Eles são personagens que aparecem pouco, na verdade Sir Eustace aparece mais, mas eles têm uma importância muito forte, pelo menos no início do conflito. Então o que acontece? Devido a essa barragem, essa seca extrema que afeta as terras dos Osgrey, a Lady Rohanne acabou construindo uma barragem para conseguir suprir o seu povo, suprir as suas fazendas. E isso, no caso, impede a água de continuar correndo. Sir Baines, nesse caso o camarada cavaleiro do Dunk,
ele decide resolver as coisas. Ele vai lá, ele vê que tem um pessoal assim construindo e tudo mais, ele pede para eles pararem, e aí os caras, né, que estão lá, os camponeses, coitados, eles são só trabalhadores. Eles falam: nós estamos aqui trabalhando a pedido de Lady Rohanne, essas são as ordens dela. E aí o Sorbanes vai lá e corta a cara de uma das pessoas, e o Dunk fica puto com isso. Ele fica: pô, você não devia ter feito isso. E aí o Sorbanes dá aquela, tipo, não, relaxa, foi só um cortezinho, sendo que ele rasgou metade da cara de uma pessoa. E agora a gente fica naquele aguardo, né? A gente pensa assim: caramba, ela não vai gostar nem um pouco disso. Então o que acontece? O Sor Duncan e o Egg, aqui eles estão mais próximos um do outro. O que a gente quer, o que eu quero dizer com isso? Nós conseguimos ver como a amizade deles varia de acordo com as origens. Então o Dunk, como ele tem origens humildes, ele busca por honra e justiça, ele muitas das vezes vai pensar de modo tanto quanto humilde. Ele, muitas das vezes a gente vê ele mesmo se autodenegrindo, né? Falando Dunk, o pateta, cabeça dura como uma rocha, porque é aquilo, ele tá acostumado a isso. Já o Egg, que continua escondendo a identidade real, ele aprende sobre a realidade do reino, e ele não gosta nem um pouco do Sorbanes, mas o Dunk ensina pra ele que às vezes você vai ter que lidar com pessoas ruins no seu dia a dia e que não tem o que fazer. Mas é claro que as coisas vão por água abaixo aqui, ou melhor, pela falta de água. Então vamos lá. Quem é a Lady Rohanne Webber, a Viúva Vermelha? Por que ela tem essa reputação? Porque ela se casou com vários maridos e todos eles morreram. Ela tem uma reputação sinistra, mas a realidade dela é um tanto quanto complexa. Ela é bem bonita, ela é bem educada, e ela tem essa coisa de como como ela é uma mulher no meio medieval, ela fica muito dependente da vontade dos homens. E, por exemplo, o seu pai, quando ele estava prestes a falecer, ele falou: se você não se casar e dar um herdeiro pra mim, eu vou te casar com outra pessoa, com um cavaleiro. E o que eu vou fazer? Ele vai ficar com as suas terras, tá? Então ela sempre teve essas pressões para se casar novamente. E se ela não o fizesse, ela acabaria perdendo terras e ficando completamente dependente. Por conta disso, ela sempre busca autonomia e justiça. Já o Sir Eustace Osgrey, ele é um tanto quanto melancólico, porque ele tem um orgulho e ressentimento após a perda das terras. Ele também perdeu filhos durante essa rebelião Blackfyre, o que é um tanto quanto triste, porque quando Dunk e Sorbanes estão indo lá visitá-lo, várias vezes a gente vê que o Sir Eustace vai visitar a lápide, né, o túmulo deles, e é um tanto quanto melancólico. Ele sempre continua com a lealdade à causa Blackfyre, ele insiste que, nossa, faltou isso aqui para eles conseguirem, de fato, conseguir a vitória. E ele tem uma manipulação da narrativa para vantagem própria. É claro que ele também não é santo, mas ele implica que esse direito que ele tem sobre essas terras vai fazer com que eles entrem num conflito e que eles precisam resolver isso da maneira mais eficiente. Então a gente tem uma negociação em Coldmold. Nesse caso, o que acontece aqui? Chegam os donos de terra, né, por assim dizer, eles têm meio que essa negociação, mas antes o Sir Eustace, ele vê que provavelmente ele vai precisar entrar em algum tipo de conflito armado com a Lady Rohanne. Então ele e o Sorbanes vão atrás de vassalos, ou seja, basicamente os fazendeiros que ficam ao redor das casinhas e tudo mais, das fazendinhas, e para buscar ajuda, para treiná-los, para eles se prepararem para um possível combate. Só que o Sir Eustace, enquanto o Sorbanes está lá treinando eles, o Dunk percebe claramente que não vai ser suficiente. E aí o Sir Eustace Osgrey envia o Dunk como emissário para poder negociar com a Rohanne. Então, no meio dessa negociação, ele descobre, né, o Dunk, ele vai salientar, pessoal, o Dunk é muito humilde, ele nem mesmo sabe ler. Então ele descobre que as terras disputadas legalmente pertencem, na verdade, aos Webb, e a Lady Rohanne recusa o acordo pacífico sem punição exemplar. Então a gente tem as revelações sobre as pressões pessoais que ela está sofrendo, a gente também tem as políticas da Rohanne, que também são aliadas à coroa, mas a gente tem essa coisa de que enquanto o Osgrey não tiver a água necessária, a gente pode ter um sangue derramado à toa, por assim dizer.
Então é isso, existe essa pressão contínua, existe essa pressão clara, e quando Dunk volta para para a sua casa, né, para a casa do seu serviçal, ele acaba descobrindo, né, tá tendo um incêndio e tudo mais, mas ele acaba descobrindo que, na verdade, o Osgood participava dessa casa, né, dessa rebelião Blackfire. E o escudeiro dele, que é o Egg, nesse caso ele... imagina, o seu escudeiro faz parte de uma das casas mais honrosas dos Sete Reinos, e aí você descobre que você está servindo, na verdade, um rebelde. Então o Dunk fica puto com isso. Claro que existe uma troca de acusações, porque o que acontece? Nesse meio tempo, há um incêndio suspeito no bosque de Wat, que aumenta as tensões, e o Sor Eustace acusa a Lady Rohanne de incendiar tudo. Então o Eustace começa a falar, não, a gente vai pra guerra, que não sei o quê, e vai tudo acontecer do jeito que tem que ser, vamos batalhar e tudo mais. E há uma reunião dos exércitos juntos ao leito seco do rio Shikai Water, ok? Então, ó, o que acontece? Há um duelo, mas antes desse duelo acontecer, é algo muito interessante, porque o Dunk, ele meio que descobre que o Sor Eustace fazia parte dessa casa rebelde, né? Ele não tinha ciência até o momento. Mas depois, ele começa até a pensar assim, nossa, e tem uma saga, eu jurei lealdade pra ele. Ele até cogita em desistir. E o que acontece depois? Ele propõe, né, pra chegar a um acordo, né? Ele vai em direção a ela, a esse encontro entre os dois, e ele propõe um duelo singular para evitar o massacre. Ele também revela muito, assim, de maneira muito sutil, a identidade do Egg, porque basicamente o Egg tem uma das botas do Egg tem um tipo de brasão de símbolo, esqueci o nome, mas assim, tem um símbolo que é justamente da casa Targaryen, que se ele revelar, basicamente todo mundo ali, ele consegue, com a autoridade da casa Targaryen, fazer a ordem. Mas mesmo assim, ela fala, né, que inclusive há um pretexto até honroso, um pretexto nobre para toda essa ocasião. E aí a Lady Rohanne fala, né, você é tão honrado que se eu pudesse eu me casaria contigo. E aí o Dunk começa a ter inclusive esse romance com ela, mas não tem jeito. Eles precisam duelar para definir esse impasse, e o Dunk oferece sangue próprio como compensação. Chega um momento que ele fala assim, a Lady Rohanne, ela tá disposta a oferecer de novo o riacho, mas ela falou assim, ó, é o seguinte, eu preciso de punição porque vocês machucaram um dos meus vassalos. E aí o Dunk faz isso, né? Ele corta o próprio rosto, e aí quando ela meio que se apaixona por ele, se apaixona pela atitude cavaleiresca dele. E a gente tem, de novo, a prova de que no cenário de As Crônicas de Gelo e Fogo, há pessoas boas. O Dunk é uma pessoa genuinamente boa, isso que torna tão interessante. Mas é lógico que o duelo tem que acontecer de um jeito ou de outro, e ele é feroz, tá? Ele acontece no meio do riacho, tem porradaria, e aí eles caem do cavalo e ao mesmo tempo começa a se afogar, e tem a porradaria pra tudo quanto é lado, mas eventualmente o Dunk vence, só que ele acaba se afogando mesmo. Não morre, mas ele se afoga. E aí o que acontece? O Dunk vence duelando nas águas do fosso, ele tem o reconhecimento da própria a Lady Rohanne tem o reconhecimento da derrota, e a barragem é destruída, e assim as águas retornam para as terras do Osberry. Só que o que acontece? Ele acaba apagando, né? Ele fica tão... imagina, se ele já tem um corte no rosto, a exaustão de ficar indo e vindo por essas negociações, madrugada a fio, durante esse duelo, durante toda essa empreitada, né, o Sor Bennis acaba ficando no lar do Sor Osgrey, né, para poder defender caso
houvesse um conflito mais sério, então ele meio que foge, acaba roubando tudo. O Dunk fica puto com isso depois quando ele descobre, né? Mas ele só vai descobrir isso tudo quando ele acordar, porque ele acaba ficando, de novo, muito ferido e ele acaba ficando meio que num coma. E aí quando ele acorda, né, ele pensa assim, nossa, o que tá acontecendo? E os caras veem que um dos mestres lá, ele fala assim, ó, é o seguinte, a Lady Rohan e o Sor Eustace se casaram, né? Porque a Lady Rohan, ela tinha ela era encantada, ela era realmente apaixonada por um dos filhos do Sor Eustace, que morreu durante a rebelião Blackfyre. Então, meio que eles têm uma conversa para selar essa paz. E a gente não sabe o que eles conversaram, mas foi o suficiente para selar um tratado, inclusive um casamento entre os dois. Então a gente tem essa união matrimonial como solução diplomática, o retorno da paz às terras de ambas as casas e tanto o Dunk quanto o Egg ganham reconhecimento e gratidão, principalmente pela Lady Rohan. Então nesse meio tempo, né, a Lady Rohan quer saber, nossa, você me ajudou muito, você evitou o massacre, o que você quer de presente, né? O que você quer como recompensa? Ela oferece ele um cavalo, né? É uma montaria, mas ele só pede para ela duas coisas, né? Levar uma trança e acaba dando um beijo apaixonado. Então é muito interessante como a gente tem essa história clássica de trovadorismo, né? Em que o cavaleiro honroso ele se apaixona pela mulher inalcançável, da nobreza inalcançável, e ele continua com a sua viagem com o seu escudeiro Egg. A gente tem a conclusão em Novos Rumos. Nesse caso, Dunk e Egg eles recusam a oferta para ficar em Coldmoat, porque Rohan e Eustace gostam tanto deles que eles pensam assim, por que você não serve a gente? Por que você vai ficar andando por aí dependendo de outras casas? Fica aqui com a gente que a gente vai te dar dinheiro, a gente vai te dar comida. Enfim, ainda assim ele recusa e eles partem rumo ao norte em busca de novas aventuras, porque o Egg quer muito conhecer a muralha. Claro que ele também está disposto, né, ao longo dessa empreitada, a caçar o Sor Benes, isso mesmo, o Sor Benes que meteu o pé durante essa problemática que houve, essa confusão, então, e ele roubou várias coisas, inclusive. Então o Dunk está disposto a ir atrás do Sor Benes também. E aqui a gente tem uma reflexão, né, sobre honra, justiça e escolhas pessoais. Esse conto é muito interessante e, de novo, é a prova de que George R. R. Martin sabe escrever histórias com bastante heroísmo quando ele quer. Existe essa crítica que muitos fazem, né, que eles não sabem escrever histórias que há um lado bom e há um lado ruim, ou que essas histórias são pormenorizadas, são inferiorizadas pelo autor, mas quem lê o Cavaleiro dos Sete Reinos descobre que isso é uma balela, ele sabe sim escrever esse tipo de histórias. Então, eu espero que vocês tenham gostado, eu gosto muito dessa série, espero que tenha mais contos no futuro, mas por enquanto a gente tem esses três e eu vou falar desses três para vocês. Esse foi o segundo conto e eu vejo vocês em breve em mais um vídeo. Até mais!